Albuquerque. Olá, professor. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu colocar o celular no suporte aqui, ficar mais confortável. Também acho que eu tenho que levantar um pouco mais aqui, talvez para ele. Deixa eu ver, não, talvez baixar um pouco mais. Isso. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado por aceitar o convite. Eu é que agradeço a honra, prazer estar aqui com você. Eu tenho a impressão que você está virado assim, é isso? Eu não sei. Ao contrário? Eu nem sabia que dava para fazer o contrário, dá para fazer o contrário um do lado do outro, né? Você Tá, viu? agora sim. Agora tá melhor, não tá? Você viu como eu sou ainda troglodita, troglodita, né? Eu sou A gente que Jefferson, está das humanas, né, professor? A gente apanha um pouquinho ainda, né? é uma nova habilidade aí que nós estamos desenvolvendo. Estou vendo aqui já umas pessoas aqui, Jefferson Teixeira, olha aqui, Rose Claire, Maria de Fátima, Hanna, tudo bem? A esposa do Jefferson, Ana de Cleiton, boa Carvalho. tarde, Cleiton. Olha só aqui, muito bom, prazer em tê-los aqui, prazer estar com você, Candeloro. Mestre, é um prazer. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Paulo Candeloro. Tive o prazer e estou tendo o prazer de ser aluno desse monstro, dessa fera chamada Jamil Albuquerque. E para quem não conhece o Jamil, acho difícil, mas tudo bem, vamos lá. O Jamil é nada menos do que o criador, é a mastermind da Fundação Napoleão Hill no Brasil. É o cara responsável pela disseminação das ideias desse monstro que foi Napoleão Hill. E é o cara responsável também por toda a rede de franquias Brasil, Europa e Estados Unidos na língua portuguesa. Estou correto, professor? Na língua portuguesa, sim, porque nos Estados Unidos nós temos algumas franquias lá que são em português, porque a comunidade brasileira nos Estados Unidos, algumas estimativas falam em mais de 1,5 milhão de pessoas, né? Mais de 1,5 milhão de pessoas. Mais de 1,5 milhão de pessoas. O consulado fala ali na Nova Inglaterra, New England, a gente chama aquele espaço acima de Nova York, ali que são 5 estados, né? Pequenos No estados. Nordeste. É, ali no Nordeste, exato. Eles falam, nós tivemos fazendo um levantamento, o consulado fala em oficialmente 420 mil brasileiros, mas o comércio local fala em números assim quase o dobro, segundo o comércio local, porque é no comércio que tem né? Que se mensura. É. E depois, assim, a segunda maior comunidade, logicamente, é aqui na Flórida, que até pela proximidade, pela língua e tudo mais, pelo O clima, clima também. também se fala em torno de 350 mil oficialmente. Mas na Flórida, o comércio é categórico em afirmar que é 100% o dobro. E às vezes que eu estive lá, é assim, você em nenhuma daquelas cidades que eu tive ali, para que foi Orlando, que tem mais vivência, Fort Lauderdale, aquela a outra cidade que tem ali, como é que é? Boca Raton. Do Raton. Miami eu tive pouco. Miami eu tive 2 vezes, muito en passant. Mas naquelas cidades ali, você nem sente que está fora do Brasil. O tamanho A receptividade é tão grande quanto. onde você vai, né? Onde você vai, comércio, tal, tal. A tendência natural do ser humano é ele procurar os seus iguais. Então, a comunidade lá, não é por acaso que tem uma empresa de televisão que faz o Brazilian Day lá, porque é muito rentável, né, para eles. Então, nós estamos nesses dois polos, que é lá em cima e aqui no sul. E daí temos... E, além disso, o senhor é teólogo, filósofo e escritor, professor. Eu sou teólogo, a minha formação é em teologia, eu gosto de falar dela, porque eu me formei em teologia com 16 para 17 anos pela ETAD. ETAD quer dizer Escolas Teológicas da Assembleia de Deus. Ela não existe mais hoje, a ETAD. E eu me formei, estou falando aí de 40 anos atrás, exato 40 anos atrás.
quando eu me formei. E nós fazíamos por correspondência, mas era semipresencial. Então, você recebia o material por correspondência e tinha que ir à igreja 2 vezes por semana, estudar, apresentar os testes e tal. Então, eram 2 vezes presenciais, com a presença de um professor, e você respondia todas as chamadas, respondia todos os exercícios. Então, a minha formação é muito conservadora, porque a escola das Assembleias de Deus, até hoje, é muito conservadora, lá no passado, substancialmente. Passaram-se quase 30 anos, já morando em Ribeirão Preto, eu fiz filosofia com ênfase em religião pela PUC, e aí eu estudei a teologia cristã, que a PUC é Pontífice Universidade Católica. Então, a filosofia ela é essencialmente cristã, mas ela é essencialmente cristã católica. Ela não estuda. Então, embora a minha escola filosófica seja o estoicismo, eu sou estoico, mas o meu filósofo preferido é o filósofo Santo Agostinho. É um filósofo. Santo Agostinho? Eu sou agostiniano. Pela própria superação, né, Candeloro? Pela própria superação. A história é fantástica. Quem não conhece, vale a pena conhecer um pouco. Nem que seja só a história de Santo Agostinho, já é uma história fantástica de superação e de desenvolvimento humano. Fenomenal. E a capacidade organizativa, né? A capacidade organizativa dele é fenomenal. Ele tem o tamanho de um Augusto, por assim dizer, o César, né? Porque quando a gente fala do Império Romano, que durou aí, os números falam, né? Porque você nunca, na história, você nunca pode ser muito cartesiano. Você começou aqui, terminou aqui. Você pega um evento e encerra naquele evento, né? Mas ele sempre tem um algo antes e um rescaldo depois, né? Um rescaldo depois. Né? Se fala em torno de 560 anos de Império Romano, com a era cesariana, né? Roma mandou como império 1.200 anos, mas a era cesariana é em torno disso. Quando você lista os 12 Césares, você vai listar o fundador, né, do Império Romano, que foi Júlio o César, né? Júlio César, que depois César passou a ser... O primeiro triunvirato, né? O primeiro triunvirato, que tiveram vários triunviratos ao longo da era cesariana. O primeiro triunvirato foi César, Crasso e Pompeu. E aí, César, segundo a história, diz que usou a cordialidade, a ingenuidade de Crasso, a estrutura, o planejamento de Pompeu e usou o seu pulso firme para formar o império, né? Então, quando se fala que a pessoa fez um erro ingênuo, costuma-se dizer que a pessoa fez um erro crasso. Porque ingênuo é um jeitinho simpático de dizer que a pessoa foi meia bobinha, né? Meia bobinha. E é engraçado porque isso, discutindo platonicamente, isso mostra a estrutura que Platão pensou de uma polis ideal, né? Em termos de governança. Tudo que a gente conhece sobre governança contemporânea, a gente localiza em Platão. Mas houve outras teorias no passado, né? Inclusive algumas registradas. A registrada nós podemos localizar no Egito, que foi uma das civilizações antigas, foi a única que deixou uma marca na Terra, né? Que são as pirâmides. É a única civilização antiga da humanidade que tem uma marca na Terra. Mas eles cometeram um grande equívoco quando não souberam aproveitar o conhecimento e a capacidade registrativa dos judeus, que eles tiveram na mão os judeus, né? Mas não souberam aproveitar isso. Então, eles nos legaram engenharia, mas não legaram conhecimento. Tanto é que tudo que se fala do Egito
acaba se caindo muito no campo do misticismo, no campo da lenda, no campo de não sei o quê, de mais não sei o quê, de mais não sei o quê, e não se consegue criar como ciência. Agora, quando vai falar de engenharia, você diz, opa, vamos tirar o chapéu, vamos bater continência, porque, né, porque há indícios muito fortes de que a escola, como nós a conhecemos, ela é egípcia e não grega. Mas, como registro, é obrigado a buscar beber em Platão toda a base da nossa civilização contemporânea. Em Que é especial... greco-romana É, e judaico-cristã. é. Que são as 4 civilizações que influenciaram o planeta, né? Roma legou para nós a estrada, mas não legou para nós o exército. O exército ainda é espartano, né? Embora hoje seja a Grécia, né? Mas é espartano. Os generais de Esparta diziam assim, os muros de Esparta são os peitos dos nossos soldados, né? Por isso a expressão respeito, né? Falando em Roma, aproveitando o ensejo que o senhor falou muito sobre Roma, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, na realidade, até como início eu queria agradecer todo mundo que está acompanhando aqui. É um horário que o pessoal que saiu para trabalhar está chegando em casa, o pessoal que está agora preparando a janta, ouvindo o final do seu programa de política. Muito obrigado pela presença. Deem vários likes ali naqueles coraçõezinhos no canto direito de vocês para ajudar a divulgar a nossa live. E, enquanto isso, professor, eu queria saber do senhor um pouquinho mais sobre os 12 segredos de Jesus. Nesse contexto que a gente vive hoje, de confinamento, de isolamento social, de presença com a família, como que a gente pode aplicar esse último livro do senhor, que é fantástico, quem não leu, eu recomendo ler, nesse contexto, quais são os segredos, os 12 segredos aplicados num período de confinamento? Que bom que você tocou nisso. Se você me permitiu me movimentar aqui, porque eu estou na minha biblioteca aqui, se você me permitir. Claro. Eu acabei não colocando o livro por perto, mas ele também deve estar mais fácil. Aí eu espero. Está aqui, ó. Tá aí? Então tá ótimo, tá na tua mão. Senão eu iria procurar por aqui, porque ele deve ter por aqui os 12 segredos. Eu tenho certeza que ele tem aqui. E como toda biblioteca, logicamente, você tem que ter uma organização, senão você se perde, né? Os 12 Segredos de Jesus é uma pesquisa de mais de 10 anos. Está aí. É um livro de mais de 10 anos, é uma pesquisa com mais de 10 anos, que eu comecei a perceber que quando a gente olhava Jesus por um prisma histórico, a gente notava que ele tinha uma questão religiosa muito profunda, todo o conceito civilizatório é religioso, mas tinha também assim posicionamentos muito definidos como um homem histórico, como postulados da liderança, e algumas coisas iam além até. A gente poderia dizer que parecia que eram rasas ao mesmo tempo que eram muito profundas, que tinham segredos. Eu me lembro que teve um padre lá da minha cidade, onde eu vivi muito tempo, que pegou esse livro e fez uma missa inteira falando mal do livro. Tá? O que acabou fazendo uma grande gentileza para mim. Tá? Falando mal, e assim, a essência do que ele falava mal era de que não tinha segredo na Bíblia, que era, nas palavras dele, que era uma grande besteira. E aí a pergunta que começa, se você puder mostrar a capa novamente aí, a pergunta é essa: o que Jesus escreveu quando se abaixou ali? O que foi que ele escreveu? Que da Bíblia diz assim, ele começou a escrever na areia. Isso. Ele se abaixou e começou a escrever na areia. Mas ninguém sabe o que foi que ele escreveu na areia, né? Então, como ninguém sabe o que ele escreveu na areia, ela vem aqui, não tem jeito, tem que pegar no colo, que se ela começa a ver eu falar, ela tem que... Os meus gatos eu estou espantando aqui, ser meio que na surdina para ninguém ver também. Ela toda exibidinha, fica aqui, ó. Aí tem esse conceito
né? O que foi que ele escreveu? Você vê muitas pregações bonitas, filosóficas, poéticas, né? Mas sempre começa assim: dizem que o que ele escreveu na areia foi. Jesus escrevia na areia o pecado das pessoas. O Jesus, mas isso tudo é um livre criação, porque não está registrado na Bíblia, né? Não diz ali que realmente é isso. Agora, existem segredos nas entrelinhas. E esses segredos nas entrelinhas é muito possível de identificar. E essa identificação da entrelinhas, Candeloro, foi que começou a me chamar muita atenção. E eu comecei a fazer anotações, como sempre faço, anota aqui, anota ali, anota aqui, anota... E eu comecei a conversar com algumas pessoas muito maduras, pessoas pesquisadoras, teólogos de fato maduros. E aí encontrei o Dr. Robson Rodovalho, que é um grande pensador do nosso tempo, e eu disse, pera, deixa eu apresentar para uma banca curadora que seja de fato madura. Ele é um cientista, ele estuda física quântica, ele é um sacerdote de tamanho mundial, ele fundou uma grande igreja chamada Sara Nossa Terra, que tem aí mais de 2.000 igrejas sob seu comando, são mais de 2 milhões de seres humanos que congregam nessa instituição, são mais de 50.000 pastores e bispos, ou seja, ele não é uma criança. Um anão do jogo teológico, Não é um do anão. pensamento teológico. Tem que ter muita coragem para ter esse tamanho e aquilo que ele fala. E liderar tanta gente. Porque qual é o medo as pessoas da religião têm? É que se mostrar ciência, termine a fé. E é o contrário, quanto mais ciência, mais fé. E eu apresentei a ele foi pesquisando, foi pesquisando, foi pesquisando, foi olhando, foi me dando feedback, foi me dando feedback, foi me dando feedback. E tinha capítulos que ele questionava o capítulo inteiro de tal maneira que me obrigava a reescrever o capítulo. Aí, quando chegou no final, eu disse, bispo, o senhor não é mais consultor, não é mais curador, o senhor já é coautor. Né? Já faz parte inexoravelmente da obra já. Se o senhor aceitar, eu honrosamente lhe convido para ser coautor. E ele aceitou. Então, fala sobre 12, porque 12 é da mente que governa com sabedoria. E com esse conceito do 12, que é muito simbólico para todos nós, eu estruturei, então, eu apresentei uma ordem. Esta ordem não é uma ordem cronológica bíblica, é uma ordem de compreensão, de leitura, porque, segundo alguns historiadores, existem hoje no mundo mais de 500.000 títulos falando sobre a biografia de Jesus, não sobre a Bíblia, mas a biografia de Jesus. Claro que o mais famoso de todos é de Ernest Renan, que foi o primeiro grande pensador intelectual, que foi presidente da Academia Francesa de Letras, que escreveu Jesus, o Homem Incomparável. E aí, então, ele fez uma leitura histórica de Jesus, num período em que convivia com Friedrich Nietzsche, com o niilismo, com toda aquela estrutura existencialista. De contestação da fé, do cristianismo. Então, ele é daquela época, né, do final do século XIX, início do século XX. E a época do positivismo, né, professor? Em que o cientificismo, a ciência, o desenvolvimento do homem era posto como algo que já não se podia mais frear, que o homem, inclusive, já se comparava a Deus, né? Já se colocava como um ser que já chegava aos pés do Pai com imagem e semelhança. Todo pós, né? Todo pós-guerra, de uma maneira geral, em especial pós-guerra mundial, que se convencionou chamar de guerra mundial,
Partia da premissa que o homem era o centro de tudo, né? E que Deus era apenas uma criação do homem, uma necessidade humana. O que não se sustenta com 30 segundos de investigação. Mas surgiu, deu muito, como se diz na gíria, muito pano para manga, né? Porque se discutiu, se debateu muito isso. E se separou a ciência, se separou a filosofia e se separou a religião. Então, a religião encarregou-se de preparar o homem, encarregou-se de preparar o homem para a morte, a filosofia encarregou-se de preparar o homem para a vida, para falar uma linguagem mais contemporânea. A religião encarregou-se de preparar as pessoas para a morte. A filosofia encarregou-se de preparar o ser humano para a vida. E a ciência se encarregou dos fatos. Só que a ciência começou na filosofia, né? Ela a ciência é filosófica. Então, quando houve essa separação, porque tudo é filosofia. A pré-ciência é filosofia, a pós-ciência é filosofia. Antes da ciência você tem que filosofar e quando termina os fatos você tem que filosofar. Então, ele é o antes e o depois. Ele é a antes e a continuação. Então, essa separação foi uma separação academicista que não se sustentou da intelectualidade. Teve serventia para o ser humano porque ajudou muitas coisas, mas não se sustentou. Então, a separação e dizer quando tudo é ciência, tudo é ciência. O que é a ciência? A sustentação dos fatos. Mas os fatos podem mentir por ele mesmo, ou os fatos podem traírem-se por eles mesmos, ou os fatos podem serem torturados para dizer aquilo que você quer que ele diga. E tem fatos que são fatos reais, observatórios, e que podem te enganar. Eu vou dar um exemplo. Se você sentar na beira de uma praia, mesmo nós estamos aqui a 400, 500 quilômetros da praia, mas todo mundo pensa que tem essa percepção aqui no Brasil, se sentar na beira da praia, ele vai ver o sol nascer. Que vontade, hein, professor? Ah? Que vontade, hein? Vontade. Sentar numa beira da praia agora. É verdade. Se ele sentar na beira da praia, o que vai acontecer? 6 horas da manhã ele vê o sol nascendo lá no horizonte. Quando dá 9 horas, ele vê a 30 graus. Quando dá o meio-dia, ele vê a pino sobre a sua cabeça. Quando dá 3 da tarde, ele vê a 75 graus aqui. Quando ele vê lá, está já a 180 graus. Bom, então ele escreve lá, o Sol corre ao redor da Terra. E isso é um fato incontestável. Mas aí vem a própria evolução da ciência e diz, não, é o contrário, não é o Sol que corre ao redor da Terra, é a Terra que corre ao redor do Sol. Pronto, a ciência é a observação dos fatos até que os próprios fatos se contestem. Então, nós estamos vindo para uma volta, onde está se reencontrando a filosofia, a ciência e a religião. Bons tempos nós estamos começando a viver. Bons tempos. Muita gente encara, e aí, entrando na temática, encara esse período como crise humana, como crise da civilização, como crise da própria estrutura política e social, do tecido social que permeia nossas relações. A gente está encarando isso como uma forma de repensar essas relações, como uma forma de resgatar alguns valores, como uma forma de resgatar, inclusive, o convívio com a própria família, né? Resgatar o convívio e a participação, por exemplo, na educação dos filhos, na participação da família no próprio trabalho da pessoa. A gente tem visto muita gente angustiada por estar confinada num espaço em que estava habituada a conviver com a família 2, 3 horas no máximo por dia, e que hoje passa 24 horas com a família, e vê isso como crise. Eu vejo isso como uma oportunidade fantástica de se conhecer melhor, de conhecer aquele indivíduo que é teu irmão, tanto na fé quanto na relação familiar. Então, a tua esposa, teu filho, teu parente mais próximo, isso cabe muito bem, se encaixa muito bem dentro da perspectiva dos 12 segredos de Jesus. Assim, toda a crise, eu tenho falado muito, as pessoas têm me perguntado muito, porque agora a gente... passamos todos nós a sermos um pouco apresentadores de televisão, né? Porque hoje
as grandes empresas de televisão estão concorrendo seriamente com todo esse universo aqui das lives, né, dos vídeos. Eu penso que eles devem estar enfrentando alguns grandes desafios. Eu tenho falado muito sobre a crise. O que é a crise e como ela nos afeta. Mas vamos pegar esse recorte da crise, que é o confinamento. Porque nós temos aí um desdobramento com efeitos muito grandes na crise. O confinamento, ele vai trazer para nós aí belíssimas reflexões. Eu estou passando pelos 5 estágios que a doutora Elizabeth Kubler-Ross falou, né? Que é aquele primeiro momento de não aceitação. Eu estou passando, né? Xingava todo mundo, diz, por favor, eu não quero ficar em casa, estou me sentindo presa, tenho 56 anos e eu sou um homem, um leão livre. Então eu passei por Imperativo. o imperativo, né? Não creio, não creio, não creio, que é o primeiro passo, né? O segundo passo é o passo do nojo. Estou enojado com tudo isso, estou enojado com tudo isso. Depois vem o passo do vazio, que você vê que não adianta você não aceitar, não adianta você já, porque se você sair ali na rua, você vai se expor ao ridículo. As pessoas vão te ridicularizar, a força estatal vai te prender, então você cai num vazio danado. E chega um momento em que você quase fica depressivo, né? Não quer saber de ninguém. Eu tive aí 1 ou 2 dias aí que eu realmente fiquei zerado. Mas isso foi mais ou menos a primeira semana, um pouco da segunda semana. E aí vem o 5º passo, que é o passo da evolução, que é a aceitação. A partir do momento que você aceita, você começa a se curar, né? A cura só começa a acontecer a partir do momento que você aceita. Então, esse passo aceitação, que vem para mim quase 10 dias depois, quando eu me dei conta que a coisa não era uma semana apenas, vem esse período de aceitação. Esse período de aceitação começou a vir a cura. A cura é um estágio, uma passagem para um estágio mais potente do ser. Então, eu comecei a olhar os benefícios de estar enclausurado. Claro que a gente tem a felicidade de morar numa casa que tem um pouco mais de espaço, tal, isso dá uma certa liberdade. Agora, eu acredito que pessoas que têm pouco espaço e é um percentual grande, essas pessoas devem fazer, esse período de crise deve ser um pouco mais traumático. E sempre que se tem muita proximidade, a relação fica corrosiva. Há muita proximidade, sai muita faísca, né? Então, a gente tem sabido por aí, através de informações, né? via esse mundo tecnológico, que parece que tem aumentado aí dolorosamente a violência familiar, tem aumentado depressões, tem tido um efeito colateral muito grande. Agora, todo efeito colateral também significa que tem um efeito bom. O efeito bom é o processo de autoconhecimento. Mas é aquilo que o presidente fala, e eu sou obrigado a respeitar, é muito fácil você falar que é bom, que é necessário, se a geladeira está cheia, né? Porque há um percentual de pessoas que a geladeira não está cheia, que vai ter que pagar aluguel e que alguns cobradores de aluguéis não também, né, tão muito duros e tem a questão econômica. Então, o momento é um momento de crise. E toda crise, como é que o Mário Ferreira fala, Toda crise, existir é estar em crise, né? Porque a crise é uma separação entre passado e futuro. Ela implica na angústia, né? Na angústia de ter que escolher. É uma situação de escolha. É uma situação em que o Mário Ferreira dos Santos colocou como inerente à existência humana. Ele, quando analisa a profundidade, o que ele diz? Toda crise é um rompimento. Nascer é uma crise, né? Existir é uma crise, né? Tanto que é um abismo. Você está sempre, né? Você pega aquela linha do coração, ela é assim, a hora que ela fica reta, você morre, né? Então, para você estar vivo, você tem que estar em crise.
né? Nascer é um rompimento, e quando você vem para o rompimento, o segundo passo da crise que é o dividir, né? Para dividir é o abismo. A divisão é o abismo. Sempre que entre você largar o passado e agarrar o presente, tem um abismo. E esse período dá um frio na barriga. E quem tem umbigo tem medo. Na minha terra a gente conhece como outro difícil, mas tudo bem, professor. Ou seja, não há maneira de você passar. Quem disser que não tem, quem falar que não tem medo, ele está mentindo. E em especial, ele está mentindo para si mesmo. Porque até os psicopatas têm medos. Uma coisa que a psicopatia, assim, ao pesquisar sobre esse traço da personalidade, que é um traço muito estranho da personalidade humana, né? O psicopata, ele não tem percepção da dor alheia. Por isso que ele mata sem sentir remorso, por isso que ele implica dores muito profundas na outra pessoa sem sentir remorsos, mas ele é medroso e covarde. Todo psicopata é medroso e covarde. É um traço da psicopatia, que é interessante isso. Então, antigamente, quando eu falo antigamente, é a minha relação de tempo, né? O meu antigamente, né? Antigamente, eu costumava, às vezes, quando eu falava de medo, eu dizia assim, quem não tem medo é um louco, é um psicopata, não cabe mais. Não tem pessoa que não tenha medo. Não há ausência de medo, né? Não existe no ser humano ausência de medo. Ele pode blefar como uma forma de se proteger, mas ele tem medo. Maior e menor intensidade. Aí sim, a mente, quanto mais lúcida, ela gradua o seu medo pelo tamanho do perigo. A mente, quanto menos lúcida, ela gradua o perigo pelo tamanho do seu medo. Então, se eu tenho pouco conhecimento, se eu tenho pouco preparo mental, qualquer coisinha me apavora. Se eu tenho bom preparo mental, se eu tenho uma boa preparação, uma mente calibrada, eu analiso o perigo para definir o tamanho do meu medo. Aí sim você fica um pouco maior que a situação, dependendo disso, né? Ninguém em sã consciência vai dizer que amanhã, quando recomeçar, nós não vamos ter nenhum problema. Nós teremos. Mas vai a regra da vida, é você ser maior que os seus problemas. Aprender com aquilo que a gente está vivendo. Né? Ser maior que seus fracassos, que nós somos maior que todos os nossos fracassos. Né? Posto esse dilema, professor, esse dilema de estar confinado, esse dilema de impotência, muita gente se sente angustiada, depressiva, muita gente não consegue entender o que está se passando, por isso até se rebela, se revolta e não consegue passar da fase da não aceitação, não consegue ultrapassar a fase do não entendimento. Ao mesmo tempo, a contestação ela faz parte também de um quadro de preocupação com o futuro, com o vir a ser, que é, de fato, natural e inerente ao ser humano. Isso implica na ansiedade, e a ansiedade ela é fruto da angústia, ela é fruto de estar angustiado com algo, porque nós somos forçados, inevitavelmente, a não fazer nada. E não fazer nada, necessariamente, é uma escolha, e toda escolha implica numa angústia, porque você deixa para trás outros caminhos, você deixa para trás outras alternativas. Então, eu poderia estar me rebelando e ir para a rua, começar a trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido, só que isso teria consequências, e arcar com essas consequências também faz parte da angústia, da sensibilidade. Então, como sair maior disso? Como estar em casa, confinado, e conseguir crescer frente a esse confinamento, conseguir crescer frente a essa adversidade. Porque aqui, de novo, ninguém coloca essa crise como uma crise pequena, como algo que deve ser tratado como ínfimo, mas deve sim ser tratado com toda a cautela e precaução do mundo. Eu até, a gente, em algumas conversas privadas, a gente chegou a comentar do dilema do gestor público, né? De como agir agora, da dificuldade de se pensar agora frente a um contexto tão periculoso como esse. A angústia, a ansiedade é o maior obstáculo da felicidade humana.
E aí a gente começa a caminhar dentro de uma estrutura aristotélica do que é a felicidade, né? Que é verdadeiramente esse desabrochar, né, da vocação, esse estado de contentamento humano, mesmo na dificuldade, você conseguir ver felicidade. Porque a felicidade, às vezes, foi confundida com prazer, né? E que a felicidade não existia, né? E que existiam eram momentos felizes. Foram pensadores que estabeleceram e as pessoas compraram aquela ideia, fruto de uma educação única, fruto de uma raiz única, fruto de construção de pensamentos coletivos através de obras literárias. E no Brasil nós tivemos aí a maior construção de obras literárias, são as novelas, né? Não resta a menor dúvida, que implantaram valores muito distorcidos no Brasil. Mas valores muito. Se fôssemos por julgamento da história, nós poderíamos julgar culpado aí algumas redes de televisão que colaboraram drasticamente para desconstruir o tecido emocional, moral, e moral no sentido de normas do bem viver, não no sentido de falso moralismo, né? Moral, ético. Se assistia algumas peças literárias que eles chamam de novelas, em que se via 30 crimes aí, era prejudicar pessoas, e eles criaram esse conceito de que a felicidade era apenas um momento. E a felicidade não é apenas um momento, é o desabrochar da felicidade, da natureza humana, da Cara, em vocação. ponto pergunta aqui, como ser firme nesse contexto? Como mostrar firmeza nesse contexto? Como mostrar... Quem é que pergunta? A Karen Porto. A Carmen Porto, perdão. A Carmen Porto. Oi, Carmen. Prazer falar com você. Como ser firme nesse momento, o propósito, os valores, os seus valores. O que você quer da vida? O que você quer da vida? Você quer o que de legado? O que é legado? Aquilo que é maior que a vida. Legado é como você quer ser lembrado quando não estiver mais aqui. Você está envolvido em que construção, Carmen? Você mora dentro do maior conglomerado urbano do planeta, que é São Paulo. Que mensagem você quer deixar aí nas ações? Porque nós temos aí um momento novo, que são as ações solidárias locais, que a gente estava, inclusive, conversando como tem desabrochado a solidariedade humana, né? Em especial o pessoal dos artistas sertanejos. Por quê? Porque os artistas urbanos, eles não sentiram na pele isso. Os artistas sertanejos vieram do interior do Brasil e sentiram mais de perto a dificuldade. E o médico machucado cuida melhor do paciente ferido, né? Eles sentiram a dor da pobreza, sentiram a dor da dificuldade, então eles têm feito aí grandes atos de solidariedade. Ao mesmo tempo que muita gente, os nossos grupos de masterminds da Fundação Napoleão Hill, nós temos feito muito esse conceito aí das solidariedades locais. Então, as ações solidárias locais. Nós temos que deixar um legado. Como é que você é firme? Quando você sabe a razão de existir. Por que eu estou existindo nessa terra? O que eu quero dessa existência? Qual é o meu legado? Como é que eu quero ser lembrado? O que eu quero deixar? Porque nós somos verdadeiramente peregrinos e forasteiros aqui na Terra. Nós não somos definitivos. O ser humano não é, ele está. Tá? Então, nós temos aqui um veículo, que é o nosso corpo, temos uma alma, que é os nossos sentimentos, e temos um espírito, que é o sopro divino. E essa é uma experiência, a vida é uma experiência pedagógica. Então, sabendo que a vida é uma experiência pedagógica, Carmen, quanto você quer tirar? Quer passar com acima de 7? Deixa um legado, que aí você é firme. Eu gostei disso da sua... Eu gostei disso conhecimento, né? Como o senhor estava falando de Aristóteles, do desabrochar da natureza humana, como encontrar a felicidade.
que ele só o ser humano só é feliz a partir do momento que encontra essa natureza, a gente pode falar do calling, né? Do chamado, daquilo que Deus nos legou para a existência, daquilo que Deus nos colocou na Terra para fazer. E cada um pode encontrar essa vocação nesse período de autorreflexão, nesse período de isolamento, mas ao mesmo tempo de contato, porque a gente fala em isolamento, mas estamos nós aqui e mais 45 pessoas nos acompanhando. O conceito do não lugar, né? Surgiu agora o conceito do não lugar, né? Ao mesmo tempo que é o conceito do não lugar, eu dei esses dias um exemplo que o pessoal me mandou muitas mensagens, que foi o caso de uma mesa que encontrei um amigo que fazia décadas que a gente não sentava para um bate-papo. Aí coincidiu de nós sentarmos lá ali em Registro, os dois nos encontramos, fomos jantar, e estávamos empolgados, aí você começa a relembrar alguns fatos, e de repente olhando para o lado, tinha uma mesa com 6 pessoas, e 6 pessoas estavam ali, cada um com seu celular na mão, então eles estavam ali, mas cada um num lugar diferente. Então nasceu o conceito do não lugar. Então, o não lugar, ao mesmo tempo que nós vemos um estreitamento dos laços locais de solidariedade. Então, nós estamos no limiar de uma nova civilização. Está surgindo um novo modelo de civilização, onde as cidades estão vindo para os vínculos sociais, está surgindo os conceitos novos de urbanismo, chamado caminhabilidade. Os conceitos de condomínio estão começando a serem questionados, porque são verdadeiras ilhas. Você anda, às vezes, quilômetros num murão gigante. Quer dizer, a rua está vazia. Do lado de dentro, você pega lá, também as ruas estão vazias. Também as ruas estão vazias. Eu fui, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, no Alphaville, em São Paulo, que é o mais famoso dos Alphavilles, né? Realmente lá onde moram os top, né? As megas estrelas lá. E você anda e você não vê ninguém na rua, mas você vê casas gigantescas que são verdadeiros clubes, com muitos carros. Então, saiu assim, o conceito de convivência, deu uma saída fora. Talvez, aí já olhando de um ponto mais metafísico, essa bomba atômica que nós estamos aí vivendo do coronavírus seja uma maneira da gente começar a retomar esse conceito de convivência, de vínculos sociais, dos laços sociais, do desabrochar, Solidariedade, né, a solidariedade. Eu penso que é muito, muito bom para o ser humano, né? que a dor que nós estamos submetidos, o outro também está submetido. Então, a empatia é maior. O entendimento do sofrimento do próximo, do vizinho, daquele mais humilde que mora perto de você, é mais palpável, ele é muito mais didático. Até porque a gente olha, e aí aquilo que o senhor falou, é muito fácil estar confinado com a geladeira cheia. Imagine estar confinado com a geladeira vazia. Então, essa compreensão da necessidade alheia cria uma nova compreensão também do tecido social, de como a nossa sociedade funciona e de como nós podemos, como indivíduos, e aqui eu não digo, eu tomo muito cuidado quando eu falo sobre isso, para que as pessoas não entendam como papel do Estado, como uma força que deva partir do poder público, mas sim uma força que deva partir do indivíduo, da sua própria vontade, de ajudar o próximo, de estar preocupado com o próximo, com a situação do próximo. Assim, quando você toca nessa questão do Estado, do indivíduo, nós vamos aí para esse conceito novo que está surgindo no planeta, que é o pós-capitalismo, né? O que é o pós-capitalismo? Porque nós tivemos o século XX permeado por 3 grandes modelos gerenciais, que é o capitalismo, é o socialismo e o nazismo, ou o comunismo, para ser mais objetivo, e que tinha algumas subvertentes, mas o que realmente se demonstrou eficaz é o capitalismo. Agora, não o capitalismo selvagem, como ele se apresentou. E sempre depois de grandes crises, nós vimos a presença do Estado. Recentemente eu vi o Paulo Guedes falar assim,
em todas as crises, todos nós somos keynesianos, ou seja, todos nós entendemos que o papel do Estado é fundamental. Tá? E essa tendência de que o Estado tem que dar conta, tem que dar resultado. Eu vi um vídeo aí onde dizendo: cadê Regina, cadê você, que é apertando a secretária de Cultura, que deu uma sumida, que não salva os artistas, tal. Ou seja, nós queremos que o governo resolva o nosso problema, né? Ao mesmo tempo que nós sabemos que o governo não produz riqueza. Alargamento do Estado nunca foi solução de nada. Muito pelo contrário, alargamento do Estado se produz ditaduras sangrentas, né, que são as ditaduras de partidos, né, não são ditaduras de pessoas, são ditaduras de partidos. E a gente vê que são terríveis, muito mais terríveis, inclusive, e que não produz riqueza, ou seja, eles são terríveis, são déspotas e produzem pobreza. Só nós vemos o caso da Venezuela, né? Nós temos aí alguns institutos aí que estão produzindo grandes pensadores da livre iniciativa. Você falou recentemente, nós estávamos conversando sobre o von Mises, que é o conceito da livre iniciativa, né, de Adam Smith, dos pensadores da escola austríaca. Da escola austríaca, que a riqueza está no indivíduo. Mas não é uma riqueza no indivíduo solitário, uma riqueza no indivíduo solidário. Então, como é que será esse capitalismo solidário que a gente sonha, em que as próprias empresas produzam a solidariedade e não o Estado seja dono da economia e distributivista? Porque esses dias me contaram a história de alguém de uma cidade do interior em que a pessoa ia buscar remédio e dizia que não tinha. Ia depois 2 vezes, 3 vezes. Ele só levava o remédio na 4ª vez, para a pessoa ficar devendo o favor. Isso é um crime, né? Isso é um crime. Né? Porque quando você vai buscar remédio, é porque você tem dor. Né? Você tem necessidade física. Então, isso demonstra como o Estado pode ser cruel, né? Quem detém o poder pode ser cruel, né? Porque se numa pequena cidade, sem um exército na mão, apenas com um mandato, alguém pode ser tão cruel assim, imagina quando tem um exército, tem a força bélica. Então, nós temos que cuidar com o alargamento do Estado. Nós temos que estimular a livre iniciativa, a liberdade econômica, a capacidade do ser humano produzir riquezas, e nós temos que produzir solidariedade. Esse capitalismo solidário é o sonho de todos nós. Como é que nós vamos produzir isso sem esbarrar num Estado alargado e dominante, onde ele diga: nós somos o dono de tudo? Porque o sonho do modelo do Estado dominante é assim: teu filho nasceu, Candeloro, ele não é mais teu filho, ele passa a ser propriedade do Estado. Nós vamos dizer o que ele vai ser, se ele vai ser homem ou se vai ser mulher, por isso a teoria do gênero. Nós vamos dizer qual é a profissão que ele vai ter, nós vamos dizer o que é que ele vai fazer, nós vamos ver se ele é produtivo ou não é produtivo. Nós é que vamos dizer isso. Então, eles batizaram isso aí com outro nome, porque comunismo, essas normas estavam desgastados, eles batizaram com o nome de progressismo, para dar uma roupagem, né, que é a praxis, né? A praxis mutantis, ou seja, adapte o seu discurso para que você possa dominar, né? Então, a gente tem visto isso se manifestar através do clamor por uma liderança global, uma governança global, que assuma o papel de liderança, que faça isso, que seja o esteio da normatização das condutas de cada Estado, para que cada Estado haja de acordo com a ciência, de acordo com o regulamento e a normativa comum das coisas. E a gente cai de novo naquela esfera, né? É o local versus o global. De novo, a solidariedade da cidade, do vizinho, do indivíduo contra o Estado grande, o Estado gigantesco, a grande burocracia. A gente vive num Estado cartorial, que é o brasileiro, que é uma herança que a gente tem e que alargou de uma forma muito grande, que até o Raimundo Faoro trata como patrimonialismo, inclusive dos governantes, quanto dos governados, porque a gente tende a atribuir ao Estado
o papel como o papel de grande solução dos problemas humanos, ao invés de buscarmos nós a solução dos nossos problemas. Então, como evitar esse conto? Esse conto tem sido apregoado, na realidade, por toda a mídia. Você vê toda hora, todo momento, se falar sobre um Estado global, sobre uma governança global, sobre uma liderança global. Candeloro, quando entra nessa estrada, né, quando se pisa na estrada do globalismo, aí a gente precisa olhar lá de cima. Né? Ao olhar lá de cima, é assim, sempre houve um sonho de alguém ser o mais rico do mundo, de ser o rei do mundo, de dominar o mundo. Esse sonho sempre permeou a humanidade, sempre tivemos grandes sonhadores que pensaram em fazer isso. Agora, existem governanças globais, mas a tese de uma governança global é uma loucura, que não se sustenta. Isso é mais ou menos assim, ó, a minha casa está pegando fogo, eu vou esperar que os bombeiros resolvam primeiro o problema da floresta amazônica para depois vir tratar do fogo na minha casa. Não dá. Você tem que apagar o fogo na tua casa. Então, a governança global é um modelo de governança muito distante, muito não execuível. Mas não quer dizer que não tenha malucos que sonhem com isso, o poder econômico. Então, quando olha assim, o que a Europa hoje tem para oferecer para o mundo? Nada. Essa é a verdade. Nada. Eles são o jardim do nosso quintal. No jardim do nosso quintal. Então, eles têm que repovoar a Europa e eles são um continente que eles entendem que eles é que organizaram o planeta, né? Que sem eles o planeta não existiria, eles têm essa... Né? E eles diziam lá por 1500, 1600, 1700, que eles diziam assim, eles diziam, pode 500 anos a Europa não precisa conduzir, que nós ainda ficaremos ricos. Só que passou 500 anos. Os 500 anos se passaram, se terminaram, e eles vão ter que reinventar. Mas nesses 500 anos, eles têm famílias lá que têm 1000 anos. Eles têm família. O reino de 1000 anos existe sim, que é o reino da Inglaterra, é um reino de 1000 anos. E eles têm famílias reais ali de 300, 400, 500 anos. E eles não ficaram só ali dentro de casa ganhando dinheirinho do royalty do país, não. E eles foram investindo em tecnologia, eles foram investindo em grandes empresas, hoje grandes planetas, eles são donos de empresas planetárias. E eles pensam longo prazo. E hoje tem 2 continentes na Terra que interessam. A Europa é o globalismo e as grandes fortunas planetárias. O continente é a América do Sul, porque você sabe que muita gente não fala 5 continentes, fala 7 continentes, né? Que América do Norte é um continente, América do Sul outro continente e Antártica outro continente. Tem dimensões Antártica... continentais mesmo. e Antártica é um continente, é o único continente da Terra que não tem nenhum país dono. E o grande desafio, essa questão aí do aquecimento do planetário aí é para alguém ir lá e vamos dividir, você cuida de cada pato, porque ninguém sabe o que tem lá na Antártica, né? A tese que eles dizem é onde ninguém manda, dá confusão. Né? Então, isso é um discurso para poder mandar. A verdade é essa. Então, se tem uma tese de vender a ideia, mas o que interessa a curto prazo para este século, por 100 anos, é o Brasil e a Austrália, que é o grande fazendão da Terra, né? Os grandes produtores de alimentos, que é a nova matriz energética do planeta. Nós precisamos tomar alguns cuidados. Estamos fazendo os enfrentamentos necessários e vamos vencer, porque o Brasil está muito maduro e o Brasil está muito pronto para ser verdadeiramente o grande protagonista desse século. E escrevam, o protagonismo deste século é brasileiro. Não é chinês, não é de outro país, é do Brasil. E tem lideranças muito fortes surgindo, pessoas com muita textura, pessoas com muita força que estão surgindo aí. Então, prepare-se para um alvorecer muito bom. Inclusive dentro do Mastermind, né, mestre? Nós estamos preparando líderes fortes para isso.
Essa questão de liderança frente a um período de crise é muito interessante. O que marca um indivíduo que é líder frente a um contexto de crise? E quem o senhor nominaria hoje como uma grande liderança? Não, daí você, quando você me pergunta isso, temos que espraiar muito, né? Líderes políticos, líderes empresariais e líderes sociais. A lista é grande. De uma liderança social. De lideranças sociais, assim, Brasil, eu vejo aqui algumas lideranças sociais aí, por exemplo, surgiram grandes líderes religiosos no Brasil e tornaram-se protagonistas, influenciadores de forma muito grande. Nós tivemos surgimento de novos filósofos aí florescer, não o surgimento, que eram pessoas que apenas apareceram agora. Nós temos grandes figuras públicas da área religiosa, que é uma liderança social, e não dá para não citar aí Silas Malafaia, Dr. Robson Rodovalho, alguns homens aí que fizeram grandes enfrentamentos. Tem que ter uma fibra moral muito grande para suportar uma situação como essa, né? Muito. Então, na área social, eu citaria os religiosos. Na área empresarial, é claro, os capitalistas contemporâneos aí, né? O Lehman, alguém muito que eu admiro muito, o Diniz é outro que eu admiro muito, mas tem outros de menor expressão. Mas assim, é sempre bom de falar faces, né? De pessoas que todo mundo veja. Na área política, a própria nova direita que surgiu no Brasil, que foi muito bom, que contrapôs, né? Porque antes a gente ficava sempre ali naquele espectro esquerda, centro-esquerda, esquerda, centro-esquerda, né? Não havia um espaço para esse... Então, das tesouras ali, como fala o Brasil Paralelo. A tese das tesouras, que, para quem não sabe, essa tese é assim, você apresenta duas coisas muito parecidas, que aonde você optar, você vai ficar sempre dentro desse universo, né? Que é o tal do fabianismo, né? Então... É o PT versus PSDB sempre. Isso, PT, ou você vota no PT ou no PSDB, você está sempre na esquerda, né? É um modelo só administrativo. Então, nós poderíamos fazer uma boa lista de nomes aí em todas as áreas. Nas áreas industriais, né? Na área industrial, na área política, para se ficar no Brasil. E quando você me pergunta aqui, e nós estamos aí, eu diria que o surgimento do Trump foi uma grande novidade no mundo político, porque foi pela primeira vez na história humana, nós tivemos a possibilidade de um grande empresário ir para a política e dar certo, que normalmente isso não é possível. Então, e deu certo, e está conduzindo com mão de ferro, e ele é o homem que vai reorganizar, reequilibrar as forças planetárias. É o cabelo de fogo. Isso, inevitavelmente, era uma pergunta que eu faria para o senhor agora. A gente está chegando no limite da live, inclusive, já temos quase 1 hora, 28 segundos, na realidade, para sermos derrubados. Professor Jamil, eu agradeço muito a todos aqueles que nos acompanharam. Foi fantástica essa experiência com o senhor. Fica o convite para fazermos mais algumas nesse período. Eu acho que ajuda muitas pessoas. E muito obrigado. Eu é que agradeço. Foi um grande prazer essa conversa filosófica, meu irmão. Prazer. Fiquem com Deus.